muito obrigado aí por estar presente aqui na associação, doando um pouco do seu tempo para nós num horário tão difícil assim, que é a sexta-feira à noite, tá? Mais uma vez, muito obrigado. Então, esse projeto da associação, ele tem um patrocínio dos termos de fomento do CREA e é um podcast voltado para ética profissional. Então, nós, na diretoria e em reuniões com a associação, nós elencamos alguns profissionais aí da nossa região para a gente estar batendo esse papo aí, para ter essa conversa. E eu gostaria de começar perguntando, quem que é o Márcio, como é que foi sua vida acadêmica, vida profissional, você contar um pouco para nós aí. Então, eu me graduei na Universidade Estadual de Maringá, me formei no ano de 2002, fiz pós-graduação EAD pela FAEL, Faculdade Educacional da Lapa. Como eu disse, em 2002 me formei. Meu primeiro emprego foi na Associação dos Municípios de Campo Mourão, CONCAM, Fui contratado como engenheiro civil na época. Permaneci por 1 ano e meio. Depois da CONCAM eu passei para a FEMUPAR, que é a Federação dos Municípios do Paraná. Fiquei até final de 2004. Em 2005, aí acabou o convênio e tal. Comecei a atuar como profissional liberal, montei um escritório, e trabalhei com projetos em geral, como a maioria dos engenheiros que iniciam fazem, até o ano de 2013. Eu tinha passado no concurso do município. Em 2013 fui chamado, assumi o concurso. E na sequência já fui nomeado chefe do controle urbano, departamento de controle urbano. Aí onde eu permaneci até o final do ano de 2020. Em 2021 fui nomeado secretário de planejamento, onde estou, minha ocupação atual. Entendi. Então, você teve a experiência aí de viver como engenheiro, e o relacionamento com o CREA tanto no setor público como no setor privado, Sim. Uma boa parte aí no setor público, mas teve experiência no setor privado também, E como é que foi essa relação com o CREA Paraná até hoje? O que você pode falar para nós? Eu sempre tive uma boa relação, nunca tive nenhum tipo de problema assim, com o CREA, Claro, uma notificação ou outra, às vezes fica para o cliente recolher a RT, às vezes não recolheu, a gente tem que intervir, Mas no geral, assim, sempre senti o CREA muito presente na vida dos profissionais, Um bom exemplo é essa iniciativa agora, sempre prezando pela ética, dos profissionais. Legal. E você chegou a trabalhar com o CREA de algum outro estado, fora o CREA Paraná? Não, nunca atuei em nenhum outro estado, só no Paraná. E como que foi a escolha desse ramo seu de atuação dentro da engenharia? Você pensava, você foi caminhando mais por aí? Na verdade, teve essa minha atuação no setor público, Aí acabou a oportunidade nesse setor, eu fui para a iniciativa privada. Quando você está começando, você na verdade você não escolhe, você é escolhido pelo trabalho, Essa é a realidade. Então você demora um tempo para poder escolher. Então foi mais ou menos por aí, a vida foi me levando, E graças a Deus hoje eu posso dizer que eu estou fazendo o que eu gosto e posso escolher um pouquinho o que eu vou fazer. Entendi. Eu costumo falar que quando a gente está formando, o máximo que a gente pode escolher é onde não quer ir, Mas dificilmente a gente consegue escolher para onde vamos, É isso aí. As oportunidades aparecem e nós temos que ir abraçando algumas, escolhendo entre uma e outra. É isso aí. E com essa experiência que você tem aí no setor público, essa é uma pergunta meio polêmica, Quais as principais dificuldades que você considera aí para a área de engenharia no setor público? Tem a burocracia, que é um grande problema, no setor público, torna ele mais ineficiente do que o setor privado. Muitas vezes falta de recursos, falta de estrutura, falta de recursos humanos, Essas são as maiores dificuldades hoje que eu vejo no setor público. Mas a maior de todas é a burocracia mesmo. A maior de todas é a burocracia.
E assim, qual que é as felicidades então? Se a gente tem as dificuldades, quais seriam as felicidades aí de trabalhar no setor público? É um setor assim, de 2013 para cá, foi o período que eu mais aprendi na minha profissão. Então a gente aprende muito. Você lida com dificuldades, né? É uma situação que traz alegria porque a gente aprende bastante, a gente se aperfeiçoa, né? E outra é a realização, você está fazendo alguma coisa para a sociedade, né? Uma coisa que você atua em projetos importantes para a sociedade. Algumas coisas a gente só consegue fazer pelo setor público, né? Exato. Bem específico. A gente tem, por exemplo, o programa Casa Fácil, que é uma parceria da associação com as prefeituras e o CREA Paraná, né? Sim. E o município de Campo Mourão é um dos nossos parceiros, né? Eu coloco esse como sendo um programa muito interessante, que a gente consegue levar uma qualidade de habitação, uma qualidade de vida para as famílias que mais precisam, mas é muito difícil conseguir fazer isso pela iniciativa privada, né? Se não tiver uma parceria aí com a iniciativa pública, fica meio amarrado, né? Sim. E nesse processo aí, principalmente na vida pública, você chegou a participar de processos licitatórios? Na verdade, sim. Eu participei no município próximo a Maringá, numa licitação de projetos, né? Um pacote de projetos complementares. E até quando eu participei da licitação, era a minha empresa e mais uma, né? Aí eu ganhei a licitação, até na época a outra empresa entrou com um recurso, querendo alegar que a minha proposta era inexequível. Aí eu me defendi do recurso e fui declarado ganhador da licitação. Entendi. Então, nesse processo aí, você foi o vencedor da licitação. Sim. E como criador da licitação, através do setor público, né, das prefeituras principalmente, você chegou a participar disso, de criar e ter que lidar com esse tipo de situação do quem ficou em segundo acabar duvidando da lisura do processo? Não, assim, eu nunca participei de julgamentos, assim, dos recursos, nada, porque aí faz parte da gerência de licitação, né, de suprimentos. A gente elabora termos de referência para licitações lá no planejamento, né, algumas licitações muito específicas, os técnicos do planejamento participam para analisar acervo técnico, né, mas, assim, só auxiliando mesmo. Entendi. E é possível destacar a ética nesses processos licitatórios aí? Olha, eu nunca participei de nenhum processo licitatório que teve algum problema. A gente ouve falar muita coisa, né? Existe lá aquela questão, tem 2 participantes, um dá dinheiro pro outro embora e tal, mas isso é só disso que me diz que eu nunca participei. Ninguém nunca chegou nunca ninguém me aliciou. Legal. E assim, um pouco da sua história aí como profissional na engenharia, tem algum relato que você consegue falar para nós aí que a ética se sobressaltou? Tem uma situação que é muito recorrente, eu acredito, com a maioria dos profissionais. Os clientes às vezes chegam com estudos, né, de pré-projeto e quer que o profissional faça o projeto copiando aquele estudo, né? Eu, na minha vida profissional, sempre nunca copiei estudos, né? Sempre convenci o cliente que eu iria fazer um estudo e desenvolver o projeto por completo, né? Isso é um exemplo de falta de ética, né? Usar o projeto de outro para aprovar o projeto. Isso deve acontecer muito com todos os profissionais. Deve acontecer muito, né? Às vezes a gente faz o estudo, o cliente não gosta da proposta do preço, leva o estudo embora e dali uns dias você passa em frente à casa dele, está sendo construído, né? Teve uma época que eu assumi a análise de projetos lá no município, eu comecei a analisar os projetos, teve um projeto que eu criei, eu devo ter analisado uns 10 projetos iguais, que foram copiados. E do mesmo profissional ou de profissionais diferentes? Profissionais diferentes. Caramba. Por um lado eu fiquei feliz porque era um bom projeto. Era um bom projeto. Ô Márcio, e assim, o que você daria de conselho aí para os estudantes de final de curso ou para os novos profissionais, né? Agora, junto nesses termos de fomento do CREA, nós estamos fazendo uma recepção dos novos profissionais no sistema.
Então, quando ele vai receber a carteirinha do CREA, nós estamos fazendo uma cerimônia e a gente, né, convida eles lá, e sempre a gente está convidando uma pessoa para falar um pouco sobre ética. Então, pensando um pouco desse lado, o que você poderia dar de conselho para esse pessoal? Quando ele recebe a carteirinha, ele recebe o código de ética, né? Se inteirar, ler todo ele, né? Isso é o básico. E procurar seguir, né? Pautar a sua carreira nesse código de ética. Ele é como se fosse uma lei moral da profissão. E fazendo isso, nunca fazer nada que você não queira que faça com você, fazer com outro profissional, né? E fazendo isso, ele vai ganhar o respeito tanto dos outros profissionais quanto da sociedade. Porque um profissional que chega e começa a falar mal de outro para o cliente, ele não vai ter respeito. Então, eu acredito que seria esse o maior conselho com relação à ética. Bom, eu agradeço a oportunidade, né, de poder contribuir com esse projeto que é tão importante, né, patrocinado aí pela Associação de Engenheiros e Arquitetos de Campo Mourão, pelo CREA, e dizer que é um assunto muito importante, que deve ser realmente difundido. E, como falei antes, respeitando o seu colega, você será respeitado por todos e pela sociedade. Muito obrigado aí pela oportunidade. Beleza, Marcos. Muito obrigado. A associação está sempre disponível aí para você, para a Prefeitura de Campo Mourão, no que a gente puder contribuir aí. Muito obrigado de novo aí pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Valeu.